O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Esse evangelho que nós conhecemos, quando Jesus, caminhando para Jerusalém, passando entre a Samaria e a Galileia, se encontrou com esses 10 leprosos. É bom a gente situar cada coisa. Jesus passava pela Samaria, indo para Jerusalém. Então poderia ter gente da Galileia, da Samaria e da Judéia. Jerusalém se situava na Judéia. Sendo que os samaritanos não se davam bem com os judeus. E quando Jesus passa, aqueles 10 leprosos vão pedir a cura. Lembrar também que a lepra era uma doença incurável, que era a doença mais terrível para a época. Era contagiosa. Poderia passar de um para outro, como qualquer outra doença, e depois que a pessoa começa a perder um pouco da sua carne, que vai se destruindo, não tem como recompor. E a lepra é o símbolo do pecado. Símbolo, não quer dizer que quem está leproso que está no pecado. Como sendo a pior das doenças, o pecado é a pior de todas as desgraças da vida da gente. E se a gente ficar, aqueles que ficaram curados da lepra, sua pele certamente, como lá no Eliseu curou Ciro, Naamã, e fala que sua pele ficou tão lisa como a pele de um bebê, quer dizer que a gente fica saudável. E quando a gente é curado do pecado, é um prazer, um bem-estar enorme. E quando aqueles 10 leprosos pedem a cura, Jesus também manda que eles vão ao sacerdote para se apresentar a eles. Por quê? Era o sacerdote que determinava o isolamento ou a reinserção, porque o leproso tinha que ficar isolado, sempre à distância. Se hoje nós falamos de distanciamento, nosso distanciamento é 2 metros aproximadamente, usando máscara, e às vezes com as pessoas da mesma família pode até ficar perto, mas o isolamento do leproso era isolamento total e com uma longa distância. Então era uma humilhação muito grande pela pessoa. E eles pararam com uma certa distância e pediram a cura. E como que
o sacerdote que determinava o isolamento era também só o sacerdote que poderia determinar o reingresso na sociedade se percebesse que aquele fulano não estivesse com lepra. Aí, no caso, o curado não estava com a lepra. Então, Jesus não fala, vocês estão curados. Só falou, vão e mostrem-se ao sacerdote. Quer dizer que a vontade dele, como assim fez, que nessa caminhada até o sacerdote, eles ficassem curados. E ficaram. E aí vem esse leproso que era samaritano e que voltou a Jesus para agradecer, louvando a Deus. E que Jesus repreende, não eram 10, onde estão os outros 9? Apenas esse, ele cita aqui, apenas esse samaritano volta para agradecer. Aí a gente vê na nossa linguagem, é de onde menos espera que surgem algumas coisas, né? Menos se esperava do samaritano, e somente ele voltou para agradecer. Quantas vezes nós já formalizamos na nossa mente alguma coisa como preconceito contra alguém, e de repente aquela pessoa é que nos surpreende para o bem. Por isso não podemos ficar apenas fazendo julgamento por simples fato que nós vemos ou que ouvimos. Claro, julgar sobretudo para o mal, não podemos julgar ninguém. Mas, às vezes, acontece conosco, de que menos a gente espera é que pode surgir algo bom. E fico pensando, em 10, um voltou para agradecer. 1 em 10, quer dizer, 10%. 10 em 100, se fosse. Vamos pensar, quantas graças eu recebo de Deus? E destas, quantas eu paro para agradecer a Deus? Em 10, não vou emendar a palavra, senão fica feio, né? Em 10 graças que eu recebo de Deus, será que eu agradeço só uma? Ou talvez nenhuma? Porque se aquele leproso não voltasse, não seria nenhum. E se nós recebemos 10 vezes a graça de Deus, e se nós não agradecemos nenhuma, será que nós merecemos outras? E nós recebemos muito mais do que isso, e pouco, relativamente, nós agradecemos. Eu acho interessante quando alguém fala assim, eu nem peço muita coisa a Deus, só tenho a agradecer. Que bonito. Porque quando nós agradecemos, nós fazemos por merecer mais. E isso não isenta a gente de pedir, porque Jesus nos manda pedir. Pedir, recebereis. O nosso encontro com Jesus ele deve ser produtivo, ainda que só de estar perto dele. Como é bom estar perto dos amigos. Quando a gente está perto de um amigo, uma pessoa sempre procura estar perto da gente e que alguém quer fazer um favor, favorecer alguém, um fulano aqui está sempre perto, quer dizer que ele é fiel, ele é bom. A gente ajuda essa pessoa ou é ajudado. Então, quando nós estamos perto de Deus, perto de Jesus, certamente, nesse sentido de estar lado a lado, nós buscamos esse privilégio de poder receber a graça de Deus. Vamos pedir a cura da lepra, do pecado, qualquer coisa que nos incomode, sabendo que Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele vai nos atender. Ainda que seja não da nossa vontade, mas aquilo que é, de acordo com a bondade de Deus, o que é necessário para nós. A nossa oração, nosso pedido, será sempre valioso. Vamos agora fazer a prece pedindo a Deus que nos ajude cada vez mais a entender que nós recebemos muitos dons, muitas curas, muitas graças dele. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos,
Rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa voz. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos rapazes e moças, a fim de que na crise da juventude não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros em união com os sofrimentos de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir a súplica daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor, animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.